Tributo à cidade natal, recebe o historiador Antônio Fonseca dos Santos Neto, da Academia Piauiense de Letras, professor da Universidade Federal do Piauí. Seu mais recente livro publicado é Terras, Domínio e Servidão, um estudo da estrutura fundiária do Nordeste com enfoque no Piauí. O professor Fonseca vem falar exatamente sobre uma data e seu significado. Em 1841, precisamente em 24 de setembro de 1841, Barras do Maratauã adquire Fórum de Vila. O que significa, do ponto de vista de sua autonomia, Barras adquirir em 1841 essa condição? Bom dia, professor Fonseca. Bom dia, professor Dilson Lages. Uma satisfação minha, particular, por esse convite para essa conversa sobre as histórias de Barras, que são as histórias do mundo, uma fração da humanidade que assim se expressa e organiza no mundo de hoje. Esse fato que você aponta, de 1841, 24 de setembro de 1841, é o que, de um outro modo, se costuma dizer, a emancipação política de Barras, que consiste na criação do município. A criação do município, portanto, essa criação ela se expressa, né, pela emancipação política, que, por sua vez, expressa, né, a autonomia de autogovernar-se. Os municípios, no edifício da construção histórica, lá originada no Mediterrâneo, Roma, vindo para a Península Ibérica, a velha Lusitânia portuguesa, essa forma de organização de base da vida social dos reinos e impérios, né, Portugal transmite para nós aqui. Então, Barras adquire esse status da sua vida política, da vida política comunitária, em 1841, já tendo percorrido, os barrenses medianamente sabem disso mais do que eu fui atrás para ver alguma coisa, né? Tá. Em 1841, Barras já tinha uma história longa, né? Longa, de formação, na sua formação, né? Então, 1841 significa, o que eu considero, né, o que expressa efetivamente a criação do município, a sua emancipação política, considerando, eu gostaria de acentuar, que cerca de 20 anos antes disso, né, ainda na década de 20 do século XIX, naquele ciclo do movimento da independência, Barras já é uma comunidade bastante expressiva, né? Já tem já é uma capelania, tem um nível de organização social bastante considerável, né, para os padrões piauienses, é isso? Uma capela muito organizada, é isso? Com uma freguesia já constituída em torno dela. E essa freguesia de Barras, nessa época, né, ela, ela se faz, né, se faz paróquia. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, né, ela foi, ela foi inicialmente criada por uma diretriz régia lá do Rio de Janeiro, do Conselho Geral do Império Nascente. 10 anos depois, o Conselho Geral da Província do Piauí, que é o órgão que antecede a Assembleia, né, tá, constitui e determina a instalação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, da paróquia de Barras. E mais 9 anos depois,
o município. Então, eu cito esses fatos porque quando chega ao momento da municipalidade, da municipalização, dessa autonomia, quer dizer, esse lugar já tem os requisitos, né, inclusive jurídicos e, sobretudo, né, fáticos na sua vida comunitária, né, capazes de suportar né, que esses fatos, esses encaminhamentos já já querem, a comunidade já precisa de um nível de organização política, e esse nível é justamente a criação e instalação do município. Gostaria de acentuar também que a autonomia municipal, a emancipação política, eh, a, a, a autonomia municipal, ela se caracteriza, ela se caracteriza pela eleição, né, pela eleição, digamos, autônoma, né, da sua Câmara Municipal, que é que expressa o poder organizado, né? Na época, pelas leis da época, pela organização das estruturas estatais da época, o município se organiza, né, e sua autonomia é simbolizada e exercida pela Câmara Municipal. Essa Câmara Municipal, né, ela tem atribuições, ela tem atribuições de fazer leis, de fazer normas, e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, ela tem a função de administrar, no sentido, inclusive, contemporâneo, né? De administrar, o que hoje em dia se chama, depois da República, se chama de poder executivo. No Império, esses dois conjuntos de função, essas funções, né, eram indistintamente exercidas, legislativa e administrativas, tá, pela Câmara Municipal. É interessante a gente saber disso, porque tinha o princípio da colegialidade. Quer dizer, o que o representante máximo, por exemplo, né, jurídico do município, e de fato, era o presidente da Câmara Municipal. Que esse presidente da Câmara Municipal, né, ele era mais do que um vereador, né, dentre os pares da Câmara, né? Ele era o mais votado, em geral. Ele era escolhido entre os mais votados. O que significava dizer o mais votado ou o mais velho, né? Se não tivesse um mais votado caracterizado naquele contexto. Por quê? Porque quem é mais velho ou quem é mais votado, um princípio a se considerar, tem um enraizamento maior, se identifica muito mais com a história, com o fazer, com o rumo daquela sociedade que se vai dirigir. Então, o alto poder, o poder de se governar, né, é que é o grande fato que se abre para Barras em 24 de setembro de 1841. Né? Outros fatos viriam depois, isso. A própria organização judiciária, né, ela se reconfigura, porque até 1827 as câmaras municipais tinham atribuições, né, de caráter também judiciais. O juiz de paz, por exemplo, integrava, tinha um vínculo, era eletivo também junto com a Câmara. É uma autoridade que inicia os inquéritos. Então, isso era um poder muito grande, mas esse poder as câmaras perderam com o Código Criminal de 1831, e mais ainda com os atos adicionais, e mais ainda com a criação, né, das províncias com nível de autonomia em 1834, com o ato adicional. Os municípios perdem poder, e a perda de poder dos municípios é justamente a perda de poder na esfera judicial que foi puxada para o nível da província. E base está sendo criada justamente nesse contexto, né? Então, plenamente, a Câmara Municipal tem o exercício das funções que hoje, contemporaneamente, se definem como executivas e legislativas. Tá? Então, essa um fato importante, impactante da vida política do lugar. Não significa
que um lugar, se você me perguntasse, por exemplo, né, então, seria justo celebrar esse fato civicamente, né, na consciência dos munícipes, como uma construção valorosa da sua vida cívica e tal? Sim, né? Mas os lugares têm outras coisas que me caracterizam. Teresina, por exemplo, né, a nossa capital, é, a celebração dela não é um fato relacionado diretamente a isso, né? A criação de um município que ele já existia. Teresina, por exemplo, é o dia em que, né, ela é dada à cidade, a Vila Nova do Poti, né, então declarada cidade, né, e capital, quando justamente ela é dada por instalada, né, como capital do Piauí. Quer dizer, é o que se celebra aqui como a data magna maior. Mas, em geral, nos municípios, a vida política é muito pulsante. Né? Às vezes pensa que não, mas não. Não. Em lugares, né, em espaços da vida social, a vida política pulsa mais do que nas nossas pequenas cidades, né? A gente sabe disso. Às vezes não parece, não, é o país, são as paixões mais gerais. Não, é o acentramento do encaminhamento, porque a sinergia, né, da política, das disputas do poder, dos amores, dos desabores, não é isso, né? Quer dizer, o sangue, no lugar em que ele se cruza, na cidadezinha, é lá no mais recôndito, né, da organização da vida social, que é história pura, né? Alguns têm até como uma história menor, mas não é não. É uma história importante que deve ser considerada, até porque é a construção que leva às outras, né? Quer dizer, a política, a ordenação política como a criação de Barras, como município, né? Quer dizer, sobe, digamos assim, num patamar da organização. É lógico que isso infunde nas pessoas uma alegria, um contentamento e tudo mais, né? Da mesma maneira como, às vezes, as comunidades são muito impactadas. Hoje em dia, por exemplo, na lei de hoje, né, quando se cria um novo município, a sua sede automaticamente, dentro uma lei, o decreto 311 de 1938, todo município que se constitui, sua sede tem, né, já é chamada, já é considerada de cidade, né? Que lá no século XIX tinha um significado ainda maior, porque um lugar para ser chamado, para ter, digamos, a categoria fórum de cidade, né? Fórum de cidade. Em primeiro lugar, é preciso que fosse uma cidade de comarca. Tá aí. Em segundo lugar, que fosse uma cidade de uma diocese, ou uma sede de capitania, como Oeiras, por exemplo, desde muito cedo foi sede, portanto, é uma das cidades mais velhas do Brasil, porque muito cedo ela se constitui, por exemplo, na sede de um governo de emanação direta do rei. Então, a expressão cidade se diferencia e às vezes diminui o sentido, né, no coração das pessoas, na mente, no imaginário social, da importância política do lugar que eu vivo, do lugar que eu existo, né? Às vezes então, há uma tendência, quando o lugar vira cidade, né, em significar como menor a vila, né? Foi por isso que o Getúlio Vargas acabou com essa dicotomia, né? E eu acredito, pessoalmente, que deu uma contribuição interessante para certa trinca que existia, né, em diferenciar brasileiros que viviam em vila, os vilões, né? E os brasileiros que viviam em cidade, né? Quer dizer, por isso, inclusive, alguns municípios às vezes celebram, né, o título de cidade, que é um título de status, mais do que, às vezes, o sinal da criação dos municípios no Brasil, que é a condição de vila. Tanto que lá no século XIX, no século XVIII, não há, em geral, a explicação, a expressão documental de criar município. A expressão das leis é criar vila. Por quê? Que é a vila? A vila é o lugar, né, que constitui a sede, né, de um governo da localidade, né, e essa vila tem o seu pomar. Essa vila tem o seu rocio, como diz os portugueses. Essa vila tem o seu entorno, tem a sua ruralidade, como nós chamamos mais aqui entre nós. Qual o sentido disso, né? Porque
Nenhum lugar existe sem as condições, sem o sítio, né, do qual retirará a sua sustentabilidade. Não pode haver uma vila que se sustente só em si. Ela tem que ter um arredor, ela tem que ter o lugar das roças, das lavras. Portanto, toda vila tem uma jurisdição. E essa jurisdição é que se chama de município, que se expressa desde a romanidade, etc., Carol disso. Então, é muito interessante, por isso aqui, voltando ao início e respeitando a sua interpelação, né? E por isso esse 24, né, ele é cheio de símbolos, de significados, né, para a cabeça de lá. A primeira coisa é dizer assim, agora nós temos uma Câmara. Quer dizer, agora nós temos uma Câmara, de Barras é mais ou menos o 13º, né, 14º município do Piauí, né, porque tem os 7 primeiros que duraram quase 80 anos, os 7 primeiros municípios, né? Depois criaram mais 5 em 1832, quando Barros já estava virando freguesia, estava se criando mais 5 municípios no Piauí, né? Então, Barros é mais ou menos o 14º ou o 15º, no máximo, município do Piauí. Vamos até conferir isso aí, gente, porque isso é fácil de... Tá? Então, está entre as 15 primeiras municipalidades do Piauí, ainda feito sob a métrica, praticamente, dos municípios coloniais. O princípio é esse, vila. Vila é a cabeça, né? A cabeça das instâncias que vão me manter. O mesmo princípio para criar uma paróquia, uma freguesia, a Embasa é um exemplo disso também. E um exemplo muito, muito recôndito na formação da história do Piauí, né, é que alguém constituía uma capela, né, ou depois uma matriz, quando se transformava em paróquia, né, e o quê? E, né, das leis da própria igreja e das próprias leis do reino, tinha uma certa indistinção na época, né, a igreja exigia, né, que o proprietário, para ter uma capela, ele deveria tirar uma parte da sua sesmaria, né, da sua doação, da sua concessão de terra, né, e doar para o santo ou a santa. Por isso é que Barras e todos os municípios do Piauí, antes de Barras, criados até aí, todos, o chão da municipalidade também e primeiramente foi o chão sagrado do padroeiro e da padroeira. É a primeira forma de terra pública, de chão público, de chão comunitário, portanto coletivo, que existiu na história do Brasil. Quer dizer, é o chão dos padroeiros, é o primeiro chão de circulação pública, né, numa terra que, em geral, fora concedida a particulares desde a metade, pouco mais da metade do século XVII. Então, para criar uma vila, para criar antes uma freguesia, era preciso que tivesse um patrimônio. E esse patrimônio a municipalidade, e no caso de Barras, ganha a forma jurídica, né? Não tem o conhecimento de que tenha sido extinto, depois volta em algum tempo, não tem o conhecimento disso na história de Barras, portanto, mais um motivo de celebração. Quer dizer, que é um município que se sustentou desde 1841, quer dizer, até hoje, né? Até hoje, no Brasil, que de tantas, né, mudanças políticas, né? No próprio desenho, né? Não tantas mudanças na base da sociedade, do jeitão que ela é, mas do ponto de vista da sua organização e tudo mais. Então tá aí o que enreda o, o 1841, e eu não me canso de chamar a atenção, né, porque eu tudo escrevo, de que quando isto acontece, né, na história, como dizia o Odorico Paraguaçu, né? Do pá traz mente, né? Do pra traz mente. Em geral, o tempo é mais longo do que do para frente mente. Para as pessoas, né? Para que a gente, o tempo todo, né? Não pense, essa cidade eu é que faço. Na hora de cobrar de um prefeito uma coisa que nenhum sozinho pode fazer em 2, 3, 4 anos, se ter a consciência, né? Isso é cidadania, né? Isso é para ter a consciência de que tem questões que são tão complexas, né, que uma construção trissecular, às vezes, né, tá, ela
não resolveu a contento. Né? Então, se precisa, se tome consciência para que seja um cidadão, um partícipe, né? E, aliás, ao fim e ao cabo, né, é para que servem mais, né, essas orientações que a gente busca. Você busca tanto, né, como um filho absolutamente acendrado, né, pela história, por conhecer, o lugar em que se enraizam as suas próprias origens pessoais, né? Quer dizer, em você ressoa disso. Me permita aqui fazer essa observação mais pessoal com você, que faz comigo nesse momento essa interlocução, mas é um lugar, sim, que manifestar um total reconhecimento disso é, em você. E não porque me convidou para dizer isso, né? Mas, sobretudo, porque pelo respeito que a gente tem por você e a seu trabalho. Então, essas raízes são muito importantes, muito importantes. Ela, né, é que nos dá os ganchos, a segurança, o conhecimento do meu lugar. Eu nasci, onde eu estou, para onde eu fui, para onde eu voltei, quero voltar. Às vezes a viagem, como diz o Saramago, né, essas nossas cidades, às vezes, quando não partimos, é o meu caso, né? É o meu caso, nasci lá no Maranhão, e não custou eu descobrir que tinha uma ligação muito forte com Barras, por causa de um personagem muito grande, comum à minha e à sua origem, por exemplo, estou num parênteses, né? Mas, de dizer assim, esse conhecimento, como eu ia dizendo, né? Ele permanece, ele vai, ele encontra maneira de se nutrir, né? Daí, quem leu ou não leu o Zé Saramago, né? As cidades da memória, as cidades, né? Elas não saem do nosso juízo, não saem, né? Enquanto nós existirmos, né? Nutrindo biologicamente, né? Nutrindo biologicamente esse canteiro de lembranças e de memórias, né? Na Índia não tem livro de história. Livros, brochuras, como nós conhecemos aqui, esse produto industrial chamado livros, né? A Índia não tem em geral sobre isso, né? Tem a cabeça dos vovôs, né? Que reúnem os grupos, os clãs, as castas, reúnem e passam a história, né? E essas longas tradições constituem, né? Os ganchos, repito, né? Os ganchos, né? Constituem os elementos da segurança ontológica, né? Da gente, com os nossos lugares. Daí que nasce, inclusive, né? O sentimento de pertencer à Terra. Mas aí já vão outras considerações, mas que são interessantes. Tudo para dizer que 1840 é muito importante, 41, muitíssimo. É uma afirmação, é mais de caráter que nos estudos se classifica como medida política, né, e tal, mas ela, mais do que política, ela ganha muito significado na vida da sociedade, né, da modernidade organizada, das sociedades que se organizam por leis, por normas claras, objetivas e tal. E aí vem a importância de ter, né? Tem agora tem uma Câmara que se reunirá toda semana, né? E é o que chamamos hoje de audiência pública, né? Diferente de hoje em dia, que a Câmara se reúne lá, projeto de lei, todas aquelas formas. Lá para trás, no tempo da primeira Câmara de Barras, que você conhece bem, já até publicou, e eu também, né? O nome da primeira Câmara Municipal, né? Deveria o nome estar bem numa praça, assim, bem destacado, né? Aquelas primeiras 5 pessoas, né? O primeiro governo barrense, o primeiro presidente da Câmara de Barras, parece que foi eleita no ano seguinte, né? Depois das preparações e tudo mais. Aquilo ali é o primeiro prefeito da cidade, né? Primeiro prefeito, e que tinha um outro nome, porque a palavra prefeito, na lei piauiense, né? Ela só existe na lei piauiense para designar o título para dar do administrador municipal a partir de 1930, 90 anos depois da criação do município, é que surgiu este nome de prefeito, né, no Piauí, justamente em 1930, né, porque entre o presidente da Câmara como chefe do executivo lá do Império, né, a 1930, a autoridade municipal teve o título de intendente municipal. É o mesmo
função do presidente da Câmara do Império, né, da Câmara Municipal, torna-se, a partir da proposta da República, intendente, e a partir de 1930, né, passa a se chamar de prefeito, ou prefeita, não sei se Barra já teve prefeita, para poder entrar na cultura comum, uma prefeita, não sei se teve, né, os prefeitos municipais. Que bom conversar sobre isso. Professor Fonseca Neto, eu vou aqui insistir em algo já esclarecido aí em sua fala, sem querer redundar, mas apenas pela necessidade de tornar mais objetiva ainda essa interlocução. Então, eu pergunto ao senhor, qual é efetivamente o significado da elevação, embora o senhor já o tenha falado de maneira implícita, qual o significado da elevação de Barras ao título, eu vou usar aqui essa expressão, me permita, de cidade em 1889. O que essa designação de cidade significa para Barras do Maratauã? É apenas simbólico? Sim, é apenas simbólico. Agora, os símbolos têm também o poder de mover mentes, né? Os símbolos, né, se transmitem na eletricidade dos imaginários, ou do imaginário, que às vezes de maneira muito impactante. Mas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal, do ponto de vista da autonomia política, do ponto de vista propriamente da organização política do lugar, não tem significado nenhum. É um título, é um título, é um título. Não é? Por que que isso é às vezes considerado? Justamente porque é tido como uma impactação. Agora, não só Barras, mas em outros lugares, também se tende a criar uma mítica meio cívica, né? A própria palavra cívica tem muita relação com cidade, e tudo mais, de que o fato de ser cidade é, expressaria uma condição superior de existência coletiva e tal, sabe? Isso é verdade não porque se tornou cidade, né? Mas cidade em geral, lá nas tradições, nos costumes mais antigos, né? O título de cidade, que é um jogo de linguagem, o título de cidade ele era dado, né, para lugares que haviam conquistado, por exemplo, né, ser sede de uma diocese. Em geral, uma vila que sediava uma diocese, né, em geral, dava um título de cidade. Por quê? Por causa uma questão de dentro da igreja, do direito canônico, lá de muito atrás, na história milenar, né, da organização política sob o cristianismo na velha Europa. Havia uma distinção entre a vila comum e a cidade da diocese, a cidade do bispo, que seria considerada uma cidade de Deus, né? Quer dizer, então, durante muito tempo, essa dicotomia, porque do latim velho, o que é cidade? Vila. No latim é vila, entendeu? Lá, nas línguas neolatinas, todas elas, né? Quer dizer, ville, Prefeitura de Ville de Paris. Ainda hoje é assim o nome oficial da Prefeitura de Vila de Paris, não é cidade de Paris. A maior cidade do mundo é Ville de Paris. Porque em francês, vila é cidade. Então, é muito a questão, a própria construção do que é cidade, para diferenciar, numa chave diferenciadora de vila, né, é no mundo das simbologias. Porque para a igreja, né, por exemplo, o lugar de. Cá de São Luís, por exemplo. São Luís tem essa discussão. Porque São Luís é município desde 1619 e o bispado de 1677. E a bula que criou o bispado de São Luís declara que São Luís passa a ser a cidade de São Luís, porque vai receber um bispo. E um bispo não habitaria um lugar que não fosse
a cidade, e porque é bispo, né, está um sucessor dos apóstolos, portanto, um sucessor dos apóstolos de Jesus, não habitaria no lugar que não fosse a cidade, né? E a cidade aqui conotada, aquilo que é tão estudado teologicamente, né? A cidade de Deus é a cidade dos homens. Quer dizer, é a cidade dos homens feita a cidade de Deus. Então, essa questão da valoração, da recepção valorativa no imaginário, no caso do Brasil, né? Quer dizer, os lugares, sede de uma capitania, né? Como Alcântara do Maranhão, para não dizer Oeiras, e tantas outras, né? Essas cidades que já quando nascessem viravam paróquias, daqui a pouco sedes de bispado, né? Quer dizer, elas traziam em si, né? Se um rei não decretasse o título, né? E o rei não criava cidades, né? Os reis não criavam municípios, né? Quem criava eram os governadores, né? Os reis criavam as dioceses. Então, mas muitas vezes já vinham com esse predicamento, daí dizia assim, essa categoria. Então, isso ressoa na evolução posterior, nas linguagens posteriores, de que a cidade, viver em cidade, né, é viver uma condição muito mais expressiva do projeto, no curso das águas da civilização. Então, é isso, cara, Dilson. No Piauí, por exemplo, né, alguns desses municípios velhões da colônia, né, das vilas-município, eu gosto de escrever a expressão vila-município, é, alguns celebram, como o São Raimundo Nonato, por exemplo, né? Quer dizer, como Piripiri, Piripiri é velho, a história de Piripiri, antes da data que comemora, como sendo a data do município, né, é uma história de uma construção muitíssimo interessante, que deveria, que deve, que impõe que os filhos daquela terra conheçam, né, que é a fundação de uma agrovila pelo Padre Freitas, né, quer dizer, enreda um homem que tinha ideias republicanas, né? Republicano, eu não diria socialista, lá naquela metade, em que pese já ser a metade do século XIX. Então, os piripirienses, em geral, não conhecem isso. Por quê? Celebram uma data de 4 de julho do século XX como sendo a data da emancipação política do lugar. Quer dizer, então, insignifica. Então, por quê? Porque essa história que teve um decreto passando a vila de Piripiri, a cidade. Ora, de cidade para cidade, se você for para o latim, para as origens, né? Porque vile é cidade. Tá? Mas as construções simbólicas e tal. Então, é, essa coisa de base já na, no advento da República, né? Um governador barrense fez um decreto e declarou a sede do seu lugar de origem e tal, né, e tal, tem um significado, mas esse significado é mais do ponto de vista jurídico, o município de Barras, que vinha de 1940, ele continuou é, a sua vida, né? Outros impactos que possam ter acontecido com a República, eu já até citei ainda há pouco, como, por exemplo, a Câmara Municipal, né, ter perdido a prerrogativa de ser o órgão administrador da municipalidade, né, a República tira essa prerrogativa. Mas não é porque se transformou em cidade. Não tem nada a ver, um fato não é relacionado com o outro. Né? O taumaturgo não toca, né? Não toca juridicamente, sabe? E nem poderia, assim, que diz que ser lei da própria Assembleia, não toca na existência, na autonomia de Barras, naquela vida política dela que ia se desenvolvendo. Quer dizer, a República vai interromper, vai dizer que a Câmara vai se chamar Conselho Municipal, Conselho de Intendência, né? Mas nada disso está relacionado, nada disso está relacionado com o título, o decreto de cidade de Barras, né? Como foi também ele também decretou que Piracuruca, parece-me que Jaicós e Amarante, né, tivessem esse título. Foi mais ou menos um pacote de decretos, de 4 ou 5, naquele momento. Então é isso, né? Agora, o que você poderia perguntar, eu respondo sem você perguntar desse jeito, né? Assim, professor, é justo se os barrenses quisessem comemorar esse título, né? Esse título de cidade, né? Esse título majestático, né? E no caso é majestático e meio sacro, né? Porque vem também essa força do viver em cidade, né? Porque eu vivo numa cidade santa, né? Quer dizer, isso, os espíritos se movem, os espíritos respondem a essa
a esse jogo de simbologia. Isso também é história, né? Isso também é história, sabe? Não sou de quem acha que história só é econômica, não. Não. Os imaginários vão nos movendo no curso da construção da história. Se me perguntasse assim, então não seria justo comemorar? É uma escolha do lugar. Aquilo que para ela, né, se configura como importante, é uma escolha do lugar. Como pode escolher é, uma outra data, né, um outro marco? São Luís, por exemplo. O que se comemora com a criação de São Luís? A criação de um forte francês, né? Que os portugueses chamavam de invasão. A invasão francesa chegou e criou um forte. Um forte que não era só expressão militar, era um forte casado com uma feitoria francesa. Quer dizer, o ânimo da França nas disputas coloniais, chegando, né, e erguendo um forte, né, com uma missa apoiada por huguenotes, inclusive por protestantes, é uma coisa bem interessante, com os maiorais do lugar. Quer dizer, não é criação de município nenhum. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, não é a criação de um município que quer comemorar. São Paulo, pronto, tá aí. São Paulo. Por que São Paulo comemora como a sua grande data da cidade, do município de São Paulo? É a fundação do colégio dos padres jesuítas. A fundação do colégio. Tá? Quer dizer, Barras poderia considerar como a fundação do lugar, que eu acho muito apropriado, né, que eu, a minha opinião. Por exemplo, Barras poderia, se conhecesse, ou pelo menos, a data, por exemplo, que se lançou a primeira pedra para fazer uma capela em Barras, ainda que de um fazendeiro, mas já significando a fundação de um esforço coletivo de erguer um símbolo da comunidade, que é uma igreja matriz, uma capela. É um símbolo de reunião de povo. Daí a força do ordenamento cristão, do sentido cristão, do comunitário, coletivo. Se Bárbara disse, o dia que aquela capela passa, que é, pelo que sei, pelos estudos, é aí, nesse sítio que hoje existe a cidade, perto da atual matriz da Conceição, que teria sido feito, ou que foi feita a primeira capela, lá mesmo nas origens, etc., seria justo. Eu acharia mais bonito ainda, né? Porque você se comemoraria o primeiro esforço coletivo, né? Daquilo que é hoje a cidade de Barras, né? Cabeça, né? De 10 municipalidades, mais ou menos, não sei quantas, e dela própria. Então, é símbolo, sim. Nesse caso, professor, É nós símbolo, sim. iríamos, Mas nós iríamos, os símbolos movem, inclusive, a vida política. vou interromper que seu raciocínio. Neste caso, para fazer uma última pergunta aí, me remeter aí à sua observação. Neste caso, nós iríamos aí para aproximadamente 1759, quando supostamente, né, se inicia, né, a construção de uma capela. Nós iríamos aí para meados do século XVIII e não para meados do século XIX, né? E com uma coisa interessante, Carol Dilson. 1759, né, é o ano é o ano em que toma posse, portanto, em que se instala a própria capitania do Piauí. Você já imaginou os barrenses proclamarem, né? Nós começamos a nossa organização social, não é isso? Lá, a organização social, no mesmo momento, no mesmo ano em que o próprio Piauí, as crianças iam gostar de saber disso, de levar isso no seu juízo, no sentido de pertencer, da construção do pertencimento, que move também muitos juízos e tal, na construção significante, né, das comunidades políticas, que são, antes de mais nada, né, comunidades humanas na expressão genuína do viver, né, sobre a face da terra, né, prosperando no ecúmeno, né, no terreno que nós lavramos. Evidentemente que tudo isso precisa ser bem estudado, bem colocado e tal. E no caso de Barras, pelo que sei, você mesmo sabe muito bem, que conhece muito mais do que eu já a história de Barras, claro, né? Eu já aprendo com você. Nesse caso, é conhecer as circunstâncias, né? Aí, é claro que temos que ir para, né, as crianças vão querer saber, né? E quem eram os originários dali, se esses da terra eram mesmo, por que isso era deles a terra? Logo vão perguntar, né? Que se topa logo aí na sociedade escravista, né? Então, essas coisas todas que devem ser estudadas e devem ser explicadas às crianças. E não há melhor lugar do que no próprio lugar em que elas estão. Estiveram e estão.
no passar das gerações. Para finalizar aqui a nossa interlocução, nós vamos encontrar há muito pouco sobre o cotidiano de Barras no que está aí registrado pelos historiadores. É claro que há muito de Barras do século XVIII em Davi Caldas que precisa ser relido, precisa ser recontado, mas nós vamos encontrar os registros sobre Barras que são mais conhecidos sobre o século XIX, particularmente aí desse período que vai da freguesia à existência de Barras Vila, há muita ênfase, há pouco escrito sobre o cotidiano de Barras Vila e muito sobre a vida religiosa do lugar, sobretudo muita ênfase na construção da capela, na construção da igreja. Qual é decisivamente o lugar da vida religiosa na vida de Barras Vila? É enorme, pelos fatos, inclusive, que eu já citei aqui, né, na construção da vida comum, coletiva, né, do lugar chamado de Barras, do Maratauã, ou freguesia da Conceição, de Nossa Senhora da Conceição das Barras e tal. É muito grande, porque os impactos da vida religiosa, da organização eclesiástica, são muito fortes, porque o Estado português que presidiu a transposição da vida social portuguesa para cá, tá? E os moldes, e esse desenho que só se ampliou e se dilatou aqui, né, é fortemente marcado pela eclesialidade. Tanto que, né, desde 1300, cerca lá do século XIV, até 1889, o mundo português e a América Portuguesa, depois o próprio Império do Brasil, a Igreja e o Estado, essas duas formas de organização do Ocidente latino dilatado, constituem expressam uma certa amálgama. Os papas muito cedo deram aos reis de Portugal o poder sobre a própria Igreja, né? A Igreja em expansão para o trópico, no que o primeiro vigário de Barras, por exemplo, né, foi nomeado por um imperador, né, pela autoridade não eclesiástica. Mas não eclesiástica em termo, porque na forma do direito, os reis, por vontade da própria igreja, né, eram os padroeiros vivos, né? É o regime do padroado, que em história a gente chama, né, o regalismo. Então, né, os reis, para ir ao pé da letra, né, os reis concederam ao longo dos séculos, os papas concederam aos reis de Portugal e de Espanha também, no caso, né, poderes sobre a vida e a organização eclesiástica. Por exemplo, a criação da diocese que fazia o rei. Aí consultava, né, o Vaticano para sagrar canonicamente as paróquias. Aí é que eu repito, né, o primeiro vigário de Barras, né, não me recordo nesse momento o nome dele, mas sei que ele depois permutou com um outro vigário, era de nomeação régia. Eu tenho o decreto, por exemplo, né, trocando o primeiro vigário de Barras com um da minha terra lá no Maranhão, era o mesmo bispado, um decreto do Ministério da Justiça do Império, em nome do imperador Dom Pedro II. Quer dizer, então, o impacto é muito grande, né, da igreja junto, né, mitigado com a autoridade do que hoje nós chamamos a esfera civil, política autônoma. Então, o impacto é muito grande, né? Essas duas dimensões, né,
confluentes na sua ação, confluentes na sua ação no tempo, na vida social, explicam grandemente. É por isso que se fala mais nela do que em outras, né? A história de qualquer lugar, inclusive Barras, como nós já mencionamos aqui, que desde o século XVIII, né, tem uma capela. Uma capela não se levanta, né? Não se levanta, né? Sem uma autorização formal, jurídica, né? Jus canônica, em regra. Então, é muito grande. Agora, quando você se refere à vida cotidiana e tal, né? Esse comum é um chão de possibilidades, de estudos e tudo mais, que nunca foram devidamente valorizados, ou nunca foi esse chão, e que tende a ser, né? E que tende a ser. Agora, indo-se, a gente se debruçando sobre isso, não é difícil descobrir, né, como era o cotidiano, um dia na vida, digamos, de um barrense do século XVIII, por exemplo. Não é difícil você fazer isso. É só querer. A gente acha, assim, os parâmetros e tal, né? Porque uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Podemos afirmar com todas as... com toda a convicção e com toda a firmeza e com todo o fundamento no estudo da própria história, até aqui conhecido, né? Uma coisa é muito certa, dois pontos, né? Não é o fato de se não conhecer determinados documentos que faz com que a história daquele lugar não exista, né? Ele existe, eu estou vendo, eu pego, eu piso nele, eu respiro nele, nasci respirando, não é isso? Quer dizer, os meus nutrientes são daqui, se constituem aqui, entendeu? Ele existe, sabe? Ah, mas não tem um documento que diga que você existe. Ah, que é isso? Quer dizer, a existência, essa atestação, é por isso que eu digo assim, fiz os dois pontos, né? Então, o cotidiano, um cotidiano existe e ele é examinável, sim. Tá? É a gente, e cada vez mais, buscar. Talvez por isso, muitas comunidades resolvam, não, vamos colocar a data cívica, a data que os políticos fazem, como se diz hoje em dia. Aqui, quando eu digo os políticos, não tem nenhum tom pejorativo, como se costuma dar. Eu não tenho essa compreensão. Acho que os políticos, né, esses atores que se construem ao longo do tempo, todos têm um papel. A ideia de errado ou certo, sabe, é um julgamento que os estudos a posteriori fazem, ou que os presentes, os contemporâneos, também têm o direito de fazer e orientar suas escolhas. Mas tudo isso, o que eu estou convidando é que a gente não pegue isso na incorrência de um preconceito, né? Tudo isso que eu estou falando para os políticos aqui, como dizem as pessoas às vezes, né, de maneira pejorativa. Então, é basicamente isso. Tem muita influência, sim. E a história do cotidiano precisa, né? Já que essa conversa, claro que mexe com Gilson Lages, né? É claro que ela tem uma dimensão pedagógica, né? Tá? Nesse conhecimento, na aspersão desse, desse conhecimento, né? Uma fala dessa e tantas outras, né? Caro Dilson, eu queria parabenizar muitíssimo você, né? Não por essa conversa em si, que me insere, que me envolve e que acenda minhas próprias paixões, né? De estudioso da história, mas pelo que você tem feito, moço, né? Seu lugar de intelectual, orgânico nisso, da maneira melhor possível, estudando, né? E olhando para a sua terra, porque ir, né? Ir, iluminar as raízes do lugar que você nasceu, né? Alguns acham pouca coisa. Eu não acho pouca coisa, não considero. Porque iluminar essas raízes é iluminar a história, né, os sustentos da universalidade, né, o que alguns chamam de, eu acho um termo polissêmico e muito problemático, de civilização. Quando essa expressão não vem carregada de preconceito, de superioridade, disso e daquilo, né, muitas taras imperiais, isso e aquilo. É o civilizar, né? Quer dizer, é o incluir, é o andar, é o crescer, né? É o colocar a inteligência, né, à frente, né, da possibilidade. E isso, eu diria, né, é divino, porque a ciência, né, nesse sentido, se aproxima disso, dessa evidenciação. Então, parabéns a você, né, por fazer esse papel, gasta seus fundos financeiros até, né, em emprestar, digamos assim, né, em conferir, em assentar
essa grande contribuição, né, de transformar as suas memórias pessoais nas memórias, na história de um povo. Então, parabéns aqui a você, por isso, meu querido colega, né, dá um orgulho imenso, né, de partilhar a Academia Piauiense de Letras, aliás, um lugar que nos une, né, inclusive para fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Eu agradeço as palavras generosas do professor Fonseca Neto. O tributo à cidade natal é uma tentativa de construção de arquivos de memória sobre Barras do Maratauã, e agradeço 3 vezes ao professor Fonseca Neto, porque por 3 vezes também ele esteve já colaborando com este projeto. Então, para finalizar, vou nomear aqui os nomes dos integrantes do Conselho Consultivo da primeira Câmara de Barras, que possuía, portanto, fórum de executivo e legislativo, elevada à categoria de vila em 1841, a Câmara Municipal é constituída em 19 de abril de 1842 pelo Major José da Cunha Castelo Branco, que dá posse aos seguintes conselheiros: José Antônio Rodrigues, seu presidente, e, portanto, simbolicamente, o primeiro prefeito de Barras, não com esta designação, mas o é, e ainda dois seguintes integrantes: Joaquim José Rabelo de Araújo, ou Rebelo, Joaquim dos Santos Rabelo, Miguel Carvalho Castelo Branco, Miguel da Costa Portela, José Pires Ferreira Neto, Manuel Joaquim da Costa Caldas, sendo o último, Manuel Joaquim da Costa Caldas, o pai do jornalista Davi Caldas. Muito obrigado, professor Fonseca. Agradeço eu. Forte abraço à comunidade barrense. Um abraço.